Olá, meu nome é Marcos Davi, eu sou clínico geral, médico na cidade de Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. A finalidade deste vídeo é divulgar um alerta sobre a Covid-19. Antes precisamos recordar rapidamente quais são as fases da doença. A classificação de CDC ela é prática e objetiva. A fase 1, chamada de fase infecciosa, é aquela fase em que muitas pessoas vão se infectar, vão ter contato com o vírus e não vão ter sintoma qualquer. Às vezes uma dorzinha no corpo, um cansaço e tal, e vão fabricar anticorpos, eliminar o vírus e ficar curados. É por conta dessas pessoas assintomáticas que é necessário que as pessoas usem máscara para que não disseminem a doença. A outra maneira de a doença aparecer na fase 1 são os casos oligossintomáticos e sintomáticos. Tem pessoas que só vão apresentar uma dor de cabeça, outros febre, outros uma dorzinha de garganta, e outros vão ter uma gama de sintomas, com dor no corpo, mialgia, podem ter anosmia, que é a diminuição do olfato, podem ter ageusia, que é a diminuição do paladar. Alguns vão ter diarreia, outros vão ter enjoo, vômitos. Bom, essas pessoas, elas vão permanecer em casa, isoladas, não precisa tomar medicação específica nenhuma, até porque nada até hoje foi comprovado que é útil nessa fase para impedir que as pessoas avancem para a fase 2, a fase 3, as fases mais graves. E 85% das pessoas vão ficar curadas e vão tomar só nessa fase algum medicamento sintomático, um analgésico, um antitérmico, e vão se curar. A fase 2 é a fase do comprometimento pulmonar. CDC dividiu essa fase em 2A e 2B, com comprometimento pulmonar sem hipóxia e com hipóxia. Hipóxia é a baixa de oxigênio no sangue. Essa hipóxia na fase 2, ela pode ser sintomática, a pessoa fica cansada, fica com a respiração acelerada, uma taquipneia, sentindo a sensação de falta de ar. Ou não, o paciente pode ter uma coisa chamada de hipóxia silenciosa. É importante a gente guardar isso, que nós vamos falar mais adiante. E a terceira fase é a fase de hiperinflamação sistêmica. É uma inflamação generalizada, um fenômeno imunológico exacerbado, com tempestade de citocina, exposição de endotélio, fenômenos trombóticos, coagulação intravascular disseminada, comprometimento de vários órgãos, pulmão, rins, coração. Existe uma espécie de uma síndrome hemofagocítica também, choque. A pessoa vai estar grave, vai precisar ir para o respirador na unidade de terapia intensiva. E mesmo com todos os cuidados, cerca de 30% desses pacientes vão falecer. Bom, revista das fases da doença, vou chegar já no alerta, mas eu preciso antes dar uma notícia muito importante. Nós estávamos atônitos com a gravidade dessa doença, até que em meados de abril, o Dr. Roberto Zeballos, um imunologista em São Paulo, divulgou em uma telereportagem resultados do tratamento de um paciente, primeiro um paciente, um empresário que ele cuidou, e teve notícia de uns artigos que recomendavam o uso de corticoides precoce na fase 2B. Bom, ele usou esse corticoide injetável, o paciente que tinha um comprometimento grande pulmonar, dispneico, a tomografia bastante alterada, e o paciente foi melhorando, curou sem precisar ir para o respirador. Baseado nessa experiência bem sucedida, ele
usou esse tratamento em cerca de mais 10 pacientes, também com bons resultados. Já no final de abril, um áudio do Dr. Zé Barros foi divulgado em que ele dava conta de que, diante dessa experiência bem-sucedida, ele resolveu fazer um estudo controlado, randomizado, duplo cego, no Instituto DOR, para que pudessem ser confirmados esses resultados e pudesse ser apresentado a nível nacional e a nível até internacional o sucesso desse tipo de tratamento. Esse estudo está em andamento. No início de maio, nós tomamos conhecimento de inúmeras lives da doutora Marina Bucar, uma médica brasileira nascida no Piauí e que fez mestrado e doutorado na Espanha e é atualmente professora universitária na Espanha, e ela dando conta da sua larga experiência no tratamento dos pacientes com Covid, cerca de 600 doentes no hospital em que ela trabalhava. Isso ainda era ampliado porque ela informou que as condutas traçadas no hospital que ela trabalhava eram discutidas com médicos de outros hospitais através de resenhas online, e essa conduta era uma conduta comum adotada por todos. Então, praticamente, essa conduta foi usada em Madrid em larga escala. E a informação era de que os pacientes que internavam, que antes apresentavam uma mortalidade de cerca de 50%, todos, né? Caía para 1%. A informação da doutora Marina. Acaba que nós também tivemos bom resultado com esse tratamento em pacientes aqui nos hospitais de Nova Friburgo. Estamos aguardando ansiosos a conclusão de estudos que venham validar a recomendação definitiva desse protocolo de tratamento. Enfim, o alerta. Dosar a oxigenação do sangue de forma simples, com um aparelhinho chamado oxímetro, pode salvar muitas vidas. No início da pandemia aqui no Brasil, nós recomendávamos aos pacientes com sintomas iniciais da doença, na fase 1, que permanecessem em casa, em repouso, isolados, se afastando até dos seus contactantes do celular, e procurassem um hospital caso sentissem falta de ar. E aí começou a se descrever em todo mundo uma tal de hipóxia silenciosa. A falta de oxigênio no sangue, às vezes, não era percebida pelo doente, o organismo não reagia por mecanismos neurológicos. Alguns pensam que é pelo próprio tipo da lesão do pulmão, que não compromete a eliminação do CO2. Não se sabe bem por que esses doentes não davam conta de que a oxigenação do sangue estava baixando. Bom, muitos pacientes permaneciam em casa mais do que deviam. Chegavam no hospital muito graves, precisando de respirador, já na segunda para a terceira fase da doença, que é a fase da inflamação generalizada. Como vimos há pouco, o tratamento proposto com o corticoide injetável vai ser necessariamente administrado em hospital. Ao chegar no hospital, o paciente deverá ser examinado, colher exames marcadores de atividade inflamatória, gasometria arterial e outros exames laboratoriais, fazer um raio-x, fazer um ATC de tórax onde for possível. A ATC de tórax é mais sensível para mostrar as alterações típicas da Covid-19 e receber oxigênio, tratamento hospitalar. Chegamos então a um impasse. Como vamos fazer para que os pacientes nem acorram aos hospitais na fase 1 da doença, sem necessidade, lotando os serviços de urgência, as UPAs, nem tarde demais,
na fase 2 para 3, já graves, com menor chance de responder ao novo tratamento proposto. E agora, um triste recorde, mais de 1.000 mortos em um dia no Brasil pela Covid. Temos que virar esse jogo, temos que agir, temos que nos organizar. No momento, eu só vejo uma solução, temos de nos unir. Vamos convocar os empresários do país, o Ministério da Saúde, para que busquem conseguir oxímetros para a população, seja importando, aprendendo a fabricar, trazendo da China, de onde for. Será que a tecnologia envolvida na fabricação desses aparelhos é muito complexa? Precisa de algum componente de difícil aquisição? Enquanto os empresários e o Ministério da Saúde tratam de conseguir os oxímetros, nós, a sociedade civil, os governos estaduais e os governos municipais, vamos criar uma extensa rede de coleta de dados com Disque Covid, cadastro dos sintomáticos e uma rede de agentes de saúde e voluntários treinados para irem na residência dos pacientes suspeitos da Covid na fase 1, portando os oxímetros, fazendo as medições, registrando, higienizando os aparelhos e visitando outros pacientes, assim por diante, cobrindo áreas previamente determinadas. A notícia da necessidade dos oxímetros já se espalhou em reportagens, nas redes sociais, muita gente já correu, conseguiu comprar e dispõe do aparelhinho. Para esses, recomendamos que os compartilhem com seus parentes, vizinhos, amigos. É só higienizar antes do empréstimo e no retorno. Será muito difícil alcançarmos toda essa organização? Integrar todo esse esforço coletivo? É difícil, mas não é impossível. O que não faria cada um dos que perderam um ente querido nessa pandemia? Um pai, uma mãe, um filho. O que não fariam para tê-los de volta? Precisamos agir como se do nosso esforço dependesse a vida de parentes e amigos mais chegados a cada um de nós. Se formos capazes de agir agora, vamos salvar muitas vidas. Que Deus nos abençoe nessa grande luta que temos pela frente.